O Evangelho é poder de quem? Deus. O Evangelho é poder de Deus. Mas antes, Paulo escreveu dizendo: porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Aleluia. Eu descubro que existem 3 classes. Tem um toque no microfone, gente? Fala aí para mim. É porque eu já falo alto natureza. Eu sou filho de baiano com mineiro. Esse povo fala algo que só Deus. Tem algum mineiro e baiano aqui? Filho de baiano. Mineiro fala alto. Uma baiana. Se o trem me apitando, ele fala, ninguém escuta. Apita o trem. Então, algo do baiano e mineiro fala. Eu estou pedindo isso. Paulo está dizendo: eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é poder de Deus. O que eu descubro? Eu descubro que no meio da igreja, quando eu falo meio da igreja, eu não estou falando da nova aliança com Deus apenas. Quando eu falo igreja, eu falo de uma forma globalizada. Onde tiver um povo reunido, crendo no poder de Cristo, faz parte desta igreja, faz parte da igreja de Deus. Então, eu descubro que no meio do povo de Deus, no meio da igreja, existem 3 classes de pessoas. Qual é a primeira classe? A primeira classe é a classe daqueles que não se envergonham do Evangelho. É a primeira classe. Uma pessoa que não se envergonha do Evangelho, ele cumprimenta o outro com a paz do Senhor em qualquer lugar. Aleluia. Se ele chegar na feira, ele grita para o irmão: na paz do Senhor, irmão. Ele não tem vergonha. Se ele estiver entrando no ônibus e vê um irmão lá no fundo, ele não pode ir lá no fundo do ônibus, ele grita: Pai Senhor, varão. Porque ele não se envergonha. Mas quando, irmão, é o contrário. Então, a primeira classe é a classe dos que não se envergonham. E a segunda classe é aqueles que se envergonham. Alguém pergunta: tu é crente? Eu vi você lá na igreja. Não, estou lá acompanhando a minha esposa, o meu esposo. Ele não tinha nada para fazer lá em casa. Eu fui numa igreja. De repente ele é crente, mas ele se envergonha. Quando está no meio dos amigos, se alguém passa: Pai Senhor, ele diz: olá, tudo bem? Ele não responde. Sim, porque ele se envergonha. E qual é a terceira classe, pastor Luiz? Aqueles que causam vergonha ao Evangelho. A primeira classe é os que não se envergonham. A segunda classe é os que se envergonham. Agora, a terceira classe é a classe que causa vergonha ao Evangelho. É bem verdade que ninguém é perfeito. Todos nós que estamos aqui, nós estamos caminhando para um dia chegarmos à plenitude de um varão, de uma varoa perfeita. E isso só vai acontecer quando houver o arrebatamento, quando nós deixarmos esse velho corpo e recebermos um corpo glorioso. Aí sim nós iremos alcançar a plenitude. Mas enquanto isso, erramos, cometemos alguns delitos. Porém, eu costumo dizer que o pecado na minha vida, na sua vida, precisa ser semelhante a um acidente de trânsito. O pecado na minha vida, na sua vida, ele precisa ser semelhante a um acidente de trânsito. Ninguém acorda de manhã dizendo: hoje eu vou pegar a moto. O primeiro poste que eu encontrar, eu vou, ó, pum, tá de frente. Alguém faz isso? Não faz. Ah, mas eu vou pegar o carro, a primeira rotatória que tiver, eu vou rampar a rotatória, eu vou fazer o retorno, eu vou passar por cima, eu vou capotar esse carro. Ninguém faz isso. Mas acidente acontece. Então, o homem, o crente, a pessoa que serve a Cristo, ele não está livre de pecar. Porém, a Bíblia diz que nós precisamos fugirmos da aparência do mal. Para quê?
para não causar vergonha ao Evangelho. Aleluia. Porque se nós levarmos uma vida mundana, de pecado, a pessoa vai dizer: para mim ser crente igual fulano, eu prefiro ficar do jeito que eu estou. Por que isso acontece, pastor? Porque muitas das vezes algumas pessoas estão causando vergonha ao Evangelho. Porém, Paulo está dizendo: eu faço parte daqueles que não se envergonham. Quem é também que faz parte daqueles que não se envergonham do Evangelho? Irmãos, ser crente é a melhor coisa do mundo. Sim. Sim, por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos nomes estão escritos no livro da vida. O povo do mundo, eles não se envergonham das obras que eles praticam. Antigamente, uma pessoa fazia uma coisa muito errada, algo assim, sabe, sem pudor, ele fazia das mais escondidas. Hoje não. Hoje, em pleno carnaval, o povo dança praticamente nu, fazem cenas obscenas. Na rua, você vê a pouca vergonha, eles não se envergonham. E muitas das vezes nós nos envergonhamos do Evangelho de Cristo, que é poder de Deus. Eu entendi porque Deus colocou no meu coração essa mensagem. É uma preparação para as 3 noites que estão vindo por aí. Porque essa campanha que nós vamos ter é a campanha intitulada que a unção despedaça o jugo. Irmãos, mais uma vez eu vou falar para vocês, quando eu falo igreja, povo cristão, eu não estou referindo só a nós aqui não. É claro que nós estamos incluídos também, mas eu falo de uma forma globalizada. Até hoje, nos dias que a igreja surgiu, até os dias de hoje, nunca houve uma geração tão fraca espiritualmente como a que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Vou repetir: desde quando surgiu o cristianismo, a igreja na face da terra, nunca tivemos uma geração tão frágil de crentes como nos dias atuais. Pastor, o senhor prova? Prova. Nos dias atuais, se eu vier no culto, você vier no culto, e porventura a gente esquecer de dar a paz do Senhor para o irmão sem pegar na mão dele, no outro dia não vem para o culto. Aí você pergunta: por que você não veio para o culto? Porque o evangelista nem mesmo passou por mim, nem pegou na minha mão. É assim. Se ele vir 2 cultos e você não der uma oportunidade para ele, no terceiro ele não volta. Aí você pergunta: por que você faltou no culto? Porque já é o terceiro culto que eu não recebo oportunidade. Aleluia! E assim vai a jornada dos crentes da atualidade. Por que eu disse que essa geração é a geração mais frágil, mais fraca? Porque os crentes de antigamente, eles serviam como atração para o povo do mundo. Eles serviam como personagem de espetáculo. Como assim, pastor Luiz? Os crentes de antigamente, eles eram amarrados pés e mãos, e com uma corda eles eram colocados nos cabrestos, nas celas dos cavalos, e eram arrastados pelas ruas de pedras pontiagudas das cidades romanas. Mas eles não negavam a sua fé em Cristo. Aleluia. Os crentes da igreja primitiva, eles eram jogados dentro das arenas de leões famintos. Famílias eram devoradas por leões, mas eles não negavam sua fé em Cristo. Glória a Deus. Na época da igreja primitiva,
Os crentes eram mortos a fio de espadas. Mas eles não negavam a sua fé em Cristo. Irmãos, no início da igreja primitiva, muitos crentes, não foram poucos, que foram amarrados em estacas e nos seus pés fizeram uma fogueira, e na cabeça deles derramaram azeite, óleo, e depois eles eram mortos, queimados, vivos. Teve um pai da igreja primitiva por nome de João Hus. Eles queriam que João Hus negasse a fé em Deus, em Cristo, do Evangelho a qualquer preço. Ele disse: eu não vou negar o Evangelho, eu não vou negar a Cristo, eu não vou negar a minha fé. Eles pegaram, amarraram João Hus numa estaca, fizeram uma fogueira em volta dessa estaca e colocaram, derramaram azeite e sopraram ele aos pés da cabeça. Só que eles demoraram para acender o fogo, para dar uma chance para ele se arrepender, para ele rejeitar a Cristo, para ele rejeitar o Evangelho, para ele desistir da fé. Sabe o que é que ele fez? Falou: gente, vocês estão demorando demais, acende logo esse fogo. Aí alguém perguntou: mas por que você quer que acende logo esse fogo? Porque eu estou com pressa de encontrar com o meu Deus. Irmãos, hoje nós não temos perseguição de nada. Nada nos atrapalha de estarmos na presença do Senhor, a não ser situações que nós mesmos criamos. Vocês acreditam? Eu já era um obreiro, me sinto vergonha até hoje disso. O meu pastor precisando de mim para dirigir um culto, isso lá em Ji-Paraná. E eu não fui no culto. Sabe por quê? Porque as minhas meias estavam molhadas. Aí no outro dia o pastor perguntou: presbítero Luiz, por que o senhor não foi no culto no início da campanha? Eu estava te esperando. Aí eu disse: as minhas meias estavam todas molhadas. Mas não quer adorar a Deus e vem até descalço para a igreja. Ele vem de chinelo, havaiana. Agora imagina sem meia. Tem gente que não gosta de usar meia. Puxa. E eu deixei de vir adorar a Deus, porque eu mesmo criei um hobbies. Irmãos, quando eu falo que essa geração é tão fraca, tão fraca, tão fraca, aí você pode pensar: pastor, o senhor está exagerando, mas não. Os pastores da atualidade tiveram que criar estratégia para trazer os próprios crentes para a igreja. Hoje é a campanha da roda ungida, amanhã é a campanha do manto sagrado, amanhã é a campanha da água que foi consagrada, não sei, por os próprios crentes. Meu Deus, isso não existe. Meu Deus, isso não. Mas os pastores foram obrigados a fazer isso para atrair, para trazer novidade. Mas a igreja primitiva, olha só como era que ela servia a Cristo. Um certo dia Jesus estava pregando e a multidão foi indo embora, ficou só os 12 apóstolos, os 12 discípulos, e algum deles olhou para Jesus e disse: mestre, a sua pregação está tão pesada, o senhor está batendo tanto, está sendo tão difícil de ouvir hoje, que as pessoas foram todas embora, ficou só o Senhor e nós. Aí Jesus olhou para eles e disse: e vocês, não querem ir embora também não? Meu Deus. Aí Pedro disse: para onde iremos nós, se só tu tens palavra de vida eterna? A igreja primitiva não vinha para perto de Jesus por causa de isso, por causa daquilo, por causa do sal grosso, por causa do sal fino, por causa da rosa amarela, por causa do ramo de arruda. Não, eles vinham porque eles compreenderam que só Jesus produz vida e vida com abundância.
E hoje nós estamos vivendo uma geração, se Deus fizer, eu estou com Deus. Se Deus não fizer, eu estou fora. Mas Paulo está dizendo, o Evangelho é poder de Deus. Isso, aleluia, meu Deus. Irmãos, quando você vê uma pessoa doente, fisicamente doente, e ela mete o pau no médico, porque aquele doutor não vale nada, aquele doutor é isso, você pode ficar esperto. Por quê? Olha o que as pessoas querem. O médico dá a receita, a pessoa vai na farmácia municipal ou vai na farmácia na cidade aí, a farmácia privada, tem que ser pública, e diz, olha, a senhora compra isso aqui, isso aqui, isso aqui, isso aqui, toma de 8 em 8 horas, 6 em 6 horas, aí a pessoa leva para casa, chega lá, esquece de tomar o bedinho. Amém. Aí quando toma, em vez de tomar de 8 em 8 horas, vai tomar, vai lá saber Deus quando. Porque, meu Deus, já tem 3 dias que eu vou tomar o remédio, e aí nem o médico vai prestar. Porque ele não seguiu o protocolo. E nós, como crentes, como servo de Deus, está aqui a nossa receita, o nosso manual diário, mas nós não seguimos ao pé da letra. Aleluia, meu Deus. Por que eu estou dizendo isso? Paulo está dizendo que o Evangelho é poder de Deus. Irmãos, quem é que já foi no sítio, na fazenda? Quem já passou no sítio fazenda? Raramente entre uma fazenda e outra, na divisa tem uma cerca. Uma cerca, se você contar, tem de 6 a 7 fios de arame liso, esticado no limite. Aí deixa eu te falar, desse lado daqui, dessa fazenda, o pasto está seco, feio, as vacas, se a vaca magrela é feia, vocês vão olhar para mim, pastor, é feio, né? Do lado de cá tem umas vaquinhas feias, cabisbaixo, nem berra, mas tão fraca aqui. Mas aí o boi está do lado de cá, aí ele olha, o pasto do vizinho sempre é melhor, não é? A vida do vizinho sempre é melhor, né? Não é, Luiz? Aí o boi está aqui nesse pasto, fala assim, o meu patrão está feio, não tem mineral, não tem sal, não tem vitamina, não tem nada para nós. Mas ele olha do outro lado do pasto do vizinho, a grama está verde, as vacas estão todas assim, carrapadas, né? Sem bicho, as vacas tudo bonitas, e comendo na cocheira à vontade, bebendo água. Aí o boi fica do lado de cá, se eu pudesse, além de ter pasto bonito, mineral no coxo, água lá no açude, ainda tem umas vacas que podia dar umas ferradas, né? Ele bate o papo, dá umas ferradas com elas lá. Mas por que o boi não passa para o outro lado? Por causa da cerca. Mas não é por causa da cerca não, gente. É porque ele não sabe a força que ele tem. Será que o mineral segura um boi? Não segura. Irmão, se um boi disser, eu vou arrebentar, eu vou pular, eu vou peitar, ele bota isso no chão. Eu já vi. Então, nós crentes, às vezes estamos nas mesmas condições desse boi, vendo apenas o obstáculo. Mas Jesus já nos deu poder. Para mim e para você, para nós vencermos os obstáculos. O boi não sabe o poder que ele tem, a força que ele tem. E nós, como cristãos, às vezes também não sabemos ou não usamos a força, o poder que Deus nos deu. Aleluia. Às vezes você encontra irmão na rua, então por que tu está triste? Porque o diabo está me perseguindo. Começa a perseguir o diabo. Em vez de correr atrás, começa a correr atrás dele. Sim, irmãos, Mateus capítulo 28, verso 18, Jesus olhou para esses 12 homens e disse assim: eu vos dou poder.
Só pode dar alguma coisa quem tem. Aleluia. Eis que vos dou poder. Por que Jesus disse, eis que vos dou poder? Porque ele diz, todo o poder é me dado no céu e na terra. Então, alguém só pode dar alguma coisa se ele tem. Então, Jesus diz, todo o poder é me dado no céu e na terra, e desse poder eu dou para vocês. Aleluia. Mas para que, pastor Luiz, que Deus nos deu o poder? Marcos, capítulo 16, versículo 17. E esses sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beber alguma coisa mortífera, não fará mal algum, e colocarão as mãos sobre os enfermos e eles ficarão curados. Aleluia. Então, Jesus delegou, ele nos otorgou esse poder para nós fazermos essas coisas: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Mateus capítulo 10, verso 8. E aqui foi uma ordem que ele deu: curar os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos e expulsar os demônios. Meu Deus, tremendo. Aleluia. Lucas capítulo 19 e versículo de número 10 e 19. Diz assim, Lucas capítulo 10, versículo 19. Diz assim: eis que vos dou poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nenhum dano será causado a vocês. Aleluia, meu Deus. Então, não adianta. Aleluia. O irmão evangelista Neemias me dá uma foice boa aí, Tramontina? Não, LP, afiadinhas. Ele me dá essa foice, aí eu chego lá na minha casa, coloco ela atrás da porta. Ixi, Maria. O que vai acontecer com essa foice? Vai de ferro. Então, eu imagino que Deus lá do céu, mas Jesus e o Espírito Santo, que está aqui, está lá também, olha para nós e diz: Pai, que descrente terrível. O Senhor já deu poder, já deu autoridade, já deu unção, e eles estão lá. Aleluia. Estão lá, mendigando. Eis que vos dou o poder para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo. Eu conheci uma irmã, ela mais o esposo trabalharam para comprar um terreno e depois construir uma casa. Fizeram uma casa boa e muito dinheiro. E um dia eu cheguei na casa dela, tinha uma placa: vende-se esta casa. Eu disse: meu Deus, mais um crente está indo embora. Aí pensa assim, né? Mas ele volta na igreja. Aí eu perguntei para a irmã Joana: e essa placa de vende? Ô pastor, eu nem te conto. Mudaram isso para aquela casa ali, ó. É dia e noite. Dia e noite. Até ela falou para mim: se fosse um Teodoro Sampaio, um Gini Gênio, até que aí não podia ver aqui, mas é só um pancadão. Dia e noite. Aí fica 5 minutos, 10 minutos, sabe? Vai tocar uma música boa. Aí vem outro pancadão, para todo mundo mais. Então nós vamos vender a casa e vamos embora. Eu disse: irmã, o que é essa casa? Nossa, quem deu a casa para vocês? Foi Jesus, que deu saúde para mim, deu saúde para o meu marido. Nós compramos um terreno, aterramos, construímos. Foi agora, por causa do filho do cão aí, vocês vão pegar e vão vender para ir embora? Ô pastor, mas o que é que eu faço? Falei: vai orar. Vai orar, quem tem que ser. Pastor, mas os incomodados é que sim. Fui para incomodar ele, ué. Ao invés de você ser vítima, faz eles vítima. A senhora está incomodada? Estou, então incomode eles. Comece a orar. Não. 3 coisas acontecem com quem aborrece crente: ou muda de endereço,
ou vira crente, ou morre. É simples assim. E aí eu passei uns 15, 20 dias sem ir na casa dela. Quando eu cheguei lá, não vi a placa. Eu falei, será que a placa caiu? Ou venderam a casa? Aí quando eu cheguei lá, eu falei, mas Joana, mas Senhor, pastor. E aí vendeu a casa por quanto? Pastor, vigia. Eu falei, mas pastor, você não pediu para me incomodar o vizinho? Eu e o meu marido fizemos um propósito de oração. Nós só vamos parar para esse vizinho se mudar daí. E começaram a orar, começaram a orar. Um dia eles saíram para fazer uma visita. Quando chegou, só estava a casa. E eles saíram tão apressados de deixar janelas e portas abertas. Pastor, até hoje eles têm a casa lá em Montenegro. Eles descobriram o poder e a autoridade que eles receberam de Deus. Pastor, já vou fazer isso com a minha vizinha, então meu vizinho lá. Meu Deus. Então, irmãos, esse poder, essa autoridade, Deus deu para mim e para você. Então, não há necessidade de nós vivermos uma vida espiritual raquítica, anêmica, fraca. Qualquer ventinho derruba, qualquer coisinha causa tristeza espiritual, qualquer coisinha causa desânimo espiritual. Porque, agora pastor, o que é poder? A palavra poder vem de dínamos, e a palavra dínamos vem de dinamite. Às vezes você vê uma montanha, você vê um prédio, daqui a pouco cai tudo no chão, porque eles vão lá e colocam dinamite. Então a palavra poder vem de dínamos vem de dinamite, mas o poder que Deus deu para mim e para você é bem maior do que uma dinamite. É bem maior, irmão. Não pode se comparar. Vocês sabiam que antigamente as pessoas tinham medo de mexer com crente? Rapaz, gente, eu nasci no lar católico. Minha mãe que aceitou Jesus primeiro. Aí meu pai dizia, não mexe com crente não, esse povo aí é perigoso. Mexe não. Não é que nós somos perigosos, é porque o nosso dono cuida da gente. O nosso dono tem ciúme de nós. Mas aí o que ele fala? Eu vou dar meios, eu vou dar recursos para vocês se defenderem. Sim. Um dia eu estava na casa do meu irmão, fui visitar ele, ele tinha casado de novo, numa cidade distante. Eu fui conhecer a esposa. Só que eu não sabia que a esposa dele era assim, com um capiroto. Sim, ela conversava com ele conversava com ela. É doido. Era assim. E eu fui passar 15 dias na casa deles. E aí, irmão, um belo dia nós saímos, todo mundo do sítio, na casa do vizinho. E o pessoal do sítio, quando não tem cuia, eles costumam pegar o ferro de cortar arroz e ficar assim, nas paredes da casa. E naquele dia, eu não sei o que aconteceu, que eu não sei o que aconteceu, só sei que o meu irmão falou uma palavra para a esposa dele, ela não gostou. Aí o bichão entrou dela. Ela foi direto no cutelo de cortar arroz e partiu para cima dele. E eu estava em pé assim, não dava tempo de eu correr e também pegar no meio. Aí eu falei, o sangue de Jesus te repreende. Jesus nos deu uma arma, irmão. Sim, Jesus nos deu uma arma. Eu me lembro da história de uma irmã que morava com seu esposo numa fazenda, os dois já de idade. E aí, o esposo dela faleceu. E depois que o esposo dela faleceu,
O patrão ficou ruim com ela, com o fazendeiro. Disse: olha, se a senhora quiser continuar morando na minha fazenda, ela tem que parar de ser crente, parar de ir para a igreja. E ela falou: meu Deus, e agora? Eu não posso parar de ir para a igreja, eu não posso parar de servir aqui. E às vezes a bichinha ia para o culto. Quando ela vinha, devia soltar o gado no carreador, no meio da estrada, e a bichinha tinha que dormir na casa dos irmãos. Só no outro dia ela tinha que vir. Aí um dia ela foi, eu vou para o culto, pegou a Bíblia. E aí, quando o patrão viu que ela estava indo para a igreja, ele soltou um boi bem bravo. E o boi, olha que perto. E ela, meu Deus, que misericórdia. E o boi veio, e ela não tinha para correr. Velhinha, artrite, artrose, osteoporose, reumatismo, bico papagaio. E o boi veio. Quando o boi veio, ela, pum, a Bíblia na cabeça do boi. O boi caiu morto. O patrão levou ela para a justiça. Porque matou o boi. Aí lá vai ela diante do juiz, sem o advogado de defesa, mas tomar. Se eu fosse o advogado, eu ia levar a arma. Arma do quê? E aí o juiz falou: não, mas aconteceu, é uma história, olha, a gente trabalha com esse fazendeiro há muitos anos, teve o esposo sempre teve na crise, mas depois que meu marido morreu, ele disse que proibiu ele ir para a igreja e tal, e aí sempre ele solta as vacas para me pegar e tal, toda a história. Mas esse dia ele soltou o boi mais bravo, e o boi veio, eu não tinha para onde correr. Aí quando o boi chegou perto de mim, eu tá aqui a Bíblia na cabeça do boi, morreu. Aí o juiz falou: a senhora está resolvida, pode ir embora, eu não te condeno. Sabe o que o fazendeiro fez? O fazendeiro fez um corredor só para ela, só para ela continuar servindo esse Deus. O Evangelho é poder de Deus. Ei, glória. Mas então, falar de poder de Deus, eu passo a noite todinha aqui falando do poder de Deus. Dá mais um aqui, posso contar mais um? Pode. Tem um amigo meu, pastor Levi, mora em Ariquemes, meu amigo particular. Ele aceitou Jesus e leu que colocaria mão sobre os enfermos, ele ficaria curado, e oraria pelos mortos, e os mortos ressuscitaria, e subir no monte, descendo dele, é bem baixinho, branquinho. Quando ele passa a cair, ele fica vermelho, parece um tomate, e tal. Aí um dia, ele está em casa, chega o irmão correndo: pastor Levi, o meu filho acabou de morrer, está lá em casa, morto, em cima. Antigamente não era cama, era tarimba. E a casa do irmão era coberta de lona com paia de coqueiro, em volta e em cima, chãozinho. Aí o pastor Levi: fica tranquilo, mano, eu vou lá orar e o seu filho vai ressuscitar. Voltou para casa do irmão. Mulher, fica tranquilo que o pastor Levi está vindo aí. Ele vai orar e o menino vai ressuscitar. Mas quando o pastor Levi chegou, ele não sabia se tinha mais gente lá de fora da casa ou dentro. Porque todo mundo que ia chegando ia cantando: teu filho morreu? Aí o irmão disse: morreu, mas o pastor Levi está vindo aí. Ele vai orar e o meu filho vai ressuscitar. Aí daqui você ia correndo: véia, o filho de fulano morreu, mas o pastor Levi está bem. Aí a vizinha já corria para outra lá dentro, vai conversar. Amiga, mas quando o pastor Levi, até o pastor Levi tomar banho e tal, quando ele chegou, aí eu pensei: pastor, irmão do céu, ele falou: meu Deus, o que eu vou fazer aqui? O que eu vou fazer? Não sei se eu não acontecer que lá vai me escolar.
chegou, tinha um monte de gente dentro do quarto. O menino em cima da tarima, geladinho. Ele disse, sai todo mundo do quarto. Todo mundo fora. Espantou os curiosos. Mas ele pediu para todo mundo sair do quarto, porque pensou, o dono tem uma brecha, porque a casa era de lona e de palha coqueiro. Ele disse, aonde tiver uma brecha eu vou subir. Porque o menino estava já dormindo geladinho. Ele falou, meu Deus, o que eu tenho que fazer? Me perdoa, Senhor, tem misericórdia de mim. Aí Deus falou, vai ser frouxo, rapaz. Ele fez igual Elias, subiu em cima do menino. Deitou em cima do menino por 3 vezes, orou e disse, levanta-te. Em nome de Jesus, do menino. Aí ele voltou lá para o pai e mãe, não falei que o menino ia ressuscitar? Eu não falei que a mãe ia fazer nada. Quase todas as pessoas que estavam ali que não eram crentes, eu quero aceitar Jesus. Eu quero esse evangelho para a minha vida. Olha que bonito. Eu quero aceitar Jesus como Salvador. Não sabe por que Jesus parou de fazer? Porque nós paramos de acreditar. Eu acredito. Aí, ó. Então, Deus vai na vida daqueles que há. Não, só para terminar, agora termina. Só para terminar. Um dia eu estava bravo. Porque eu levantei uma campanha de oração e os irmãos da igreja não iam. Na época, a mãe das minhas filhas começou a ir. E pelo meio da campanha para frente, ela falou aqui também. Fiquei sozinho orando. Eu falei, crentes, ruim. Eu não podia matar esse povo tudo. Até a pedra também, porque ele está orando. Mas você está bravo quanto tempo vem na igreja? Ele também é ali. E aí um dia eu estou lá em casa, bravo por causa da campanha que ninguém estava na oração. Aí chegou uma irmã chorando já, do da igreja. Pastor, eu vim aqui, pastor, orar por mim. Eu disse, no pensamento, eu estou dando oração, quem tem como? Irmã, qual foi o seu problema? Qual é o problema da senhora? Então, eu estava grávida. Eu falei, daí quem é o pai? É o meu marido mesmo. Mas o que aconteceu? Então, eu fui no médico e o médico falou que o neném está morto aqui dentro da minha barriga. Aí eu falei, mas e aí? E aí que eu não quero fazer a tal de raspagem, coletagem, acho que a mulher só comigo. Eu não quero fazer raspagem, não quero fazer coletagem, pastor. Eu falei, e aí? Eu vim por orar. Meu Deus do céu. Irmão, eu estava todo animado, porque eu contei uma coisa para o Senhor, aqui está tua filha, faz um milagre na vida dela, em nome de Jesus. Depois já. Vou embora. Passaram 20 e poucos dias, ela volta em casa. Pai Senhor, pastor, Pai Senhor, toda alegre. Pastor, o senhor lembra aquele dia que chorou comigo? Eu falei, para beber bolo ali. O que aconteceu? Eu não sei. O bebê desapareceu, estava morto. Jesus não ressuscitou, mas ela não passou pela coletagem. Eu pensei que tinha ressuscitado. Não, mas até eu fiquei surpreso aqui. Eu falei, mas o bebê, não sei como ficou. Não subiu, não desceu, não fez nada. Eu fui no médico, o médico disse, tudo está limpo. Então, Deus Ele faz coisas tremendas em nossa vida. Por quê? Porque o Evangelho é poder de Deus. E esse poder Ele deu para mim e deu para você. Rapaz, quem vai orar em posição de mãos hoje? Pastor William, missionária Creus. Eu quero que você se coloque de pé. Mas eu não quero que você venha orar. Ai, Senhor, eu sou tão pequenininho, sou tão fraquinho, sou um Zé à esquerda, um Zé à direita, sei lá. Não, Senhor. Não, eu quero que você ore com autoridade.
Eu recebi a autoridade de Deus. Eu recebi o poder de Deus. Irmãos, o diabo me respeita.